Para nós finalizarmos nessa aula, vamos fazer outro exemplo. Eu pergunto a vocês, qual a fórmula química do composto formado entre sódio e oxigênio? Primeiro, quais são os símbolos do sódio e do oxigênio? É o Na e o oxigênio é O. Beleza. Então eu vou colocar aqui, ó, o Na, e eu vou colocar o maisinho aqui que eu estou representando uma reação hipotética, oxigênio. Aí você vai na tabela periódica e você vai contar os elétrons de valência do sódio. E aí você vai contar como? Você vai olhar em que família se encontra o átomo de sódio. O elemento sódio na tabela periódica está na família 1. Quer dizer o que, então? Que ele tem um elétron na camada de valência. Um elétron. Está aqui, eu estou representando com uma bolinha. Essa bolinha representa um elétron. É didaticamente falando que é um elétron da camada de valência. Enquanto que o oxigênio está na família 16. Portanto, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Vamos colocar aqui 2, 4, 6. Bom, o sódio, para atingir estabilidade, ele deve perder esse elétron. E o oxigênio, para atingir estabilidade, deve receber elétrons. E aí você vai perguntar, quantos elétrons o oxigênio deve receber para atingir estabilidade? Se ele tem 6 elétrons, ele precisa de mais quantos elétrons para atingir estabilidade com 8 elétrons? Exatamente, ele precisa de mais 2 elétrons. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esse elétron do sódio, ou o sódio vai doar esse elétron para o oxigênio. Quando o átomo de sódio doa um elétron para o oxigênio, automaticamente ele vai formar uma espécie carregada positivamente. Então já formamos uma espécie carregada positivamente, um Na+. Mas o oxigênio não está estável ainda. Bom, se ele não está estável, eu preciso escrever outro átomo de sódio aqui. Outro átomo de sódio com seu elétron de valência, para que o átomo de sódio doe esse elétron para o átomo de oxigênio. Consequentemente, outro átomo de sódio foi doado. Eu vou colocar aqui, ó, entre colchetes, representando os íons sódio formado. São 2 íons sódio formado. Onde é que eu vou colocar esse 2? Eu vou colocar aqui, ó. Tudo bem? E quantos oxigênios foram formados? Ora, o oxigênio recebeu 2 elétrons, foi formado apenas um oxigênio. Vou colocar entre colchetes. Vejam, uma coisa muito importante. Qual vai ser a carga do oxigênio nesse caso? Ele recebeu 2 elétrons, então ele vai ter uma carga menos 2. Quantos oxigênio tem? 1. Eu escreveria 1 aqui, mas não é necessário colocar 1. Já está implícito ali. Vejam que nós temos duas espécies carregadas positivamente e negativamente. Vejam que, se você multiplicar aqui 2 vezes mais 1, dá mais 2. E se você multiplicar 1 vezes menos 2, dá menos 2. Nós temos o que aqui? Uma igualdade no valor das cargas positivas com cargas negativas. Logo, nós temos a neutralização desses dois íons. Consequentemente, nós conseguimos agora escrever a fórmula iônica do composto formado entre sódio e oxigênio, que é Na2O. O nome desse composto é óxido de sódio. Muito importante aqui uma outra observação. Vejam que não seria necessário fazer tudo isso. Vamos fazer aqui o esquema aqui, ó. O sódio é da família 1. Se é da família 1, ele tem tendência em formar espécie Na+. Enquanto que o oxigênio é da família 16. Se é da família 16, ele tem tendência em receber 2 elétrons, O-2. E aí vocês lembram que eu falei para vocês logo anteriormente que se nós escrevermos em x, nós chegaremos na mesma informação? Como assim x zeros? Eu estou fazendo o seguinte, ó, o valor da carga positiva, que é 1, 1 não aparece, está implícito, vai ser o valor
do índice do oxigênio, enquanto que o valor da carga negativa vai ser o índice do sódio. Logo, nós temos Na2O, o óxido de sódio. Bem importante esse raciocínio para vocês entenderem como que você forma a fórmula química do composto iônico. Percebam como que eu estou escrevendo. Ó. Isso aqui é uma regra bem importante. É sempre o metal, na fórmula, é sempre o metal, depois vem o ametal. Metal com ametal. Então quer dizer que os compostos iônicos são sempre formados por metais e ametais? Em regra é nessa forma. Mas, porém, existe algumas exceções. A exceção que você tem que ficar ligado é quando nós temos também metal mais, vou botar um maisinho aqui, ó, mais hidrogênio. Hidrogênio. Também é considerado um composto iônico. Exemplo de um composto iônico formado entre um metal e o hidrogênio, nós vamos utilizar aqui o NaH, hidreto de sódio. O nome desse composto é hidreto de sódio. Informações bem importantes aqui para finalizar nossa aula é o seguinte: nós temos aqui a formação de composto iônico. A formação de composto iônico é por metais e ametais ou também por metal e hidrogênio. Essa formação dessa ligação iônica é por causa da diferença de eletronegatividade, da alta diferença de eletronegatividade entre essas duas espécies químicas, metal e ametal, formando duas espécies carregadas positivamente e negativamente, ocorrendo uma atração eletrostática entre esses íons, formando a ligação iônica. Vejam que quando a ligação iônica é formada, é originada, é criada, não há nenhuma formação de carga residual na fórmula escrita. Lembrando também que uma fórmula química de um composto iônico também pode ser chamada de fórmula unitária. Fórmula unitária.